versículo de número 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será o quê? Concedido. Então, essas palavras de Jesus, ela nos mostra o quê? Ele diz, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês podem pedir o que quiserem, e lhes será feito, lhes será concedido. Mas para que isso aconteça, tudo na palavra de Deus é pela fé. Fé é certeza das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. Amém? Então eu tenho que estar com certeza que eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Como que eu tenho essa certeza? Pastor, como que eu posso ter certeza que eu estou em Jesus? E como que eu posso ter certeza que Jesus está em mim? Porque eu decorei um versículo bíblico? Não. Então, quem nos convence que Jesus está em nós, que é a palavra de Deus, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, aí vocês podem pedir tudo o que vocês quiserem. Mas para que eu consiga ter essa certeza, primeiro eu tenho que ter a certeza que Ele está em mim, para que eu possa pedir. Por que que nós pedimos algo e às vezes nós não sabemos se vamos receber? Pedimos porque temos que orar, oramos, mas no fundo, nós não entendemos, não aceitamos, não compreendemos que aquilo realmente vai nos ser concedido. Mas o Senhor disse, se você estiver em mim, e minhas palavras estiverem em vocês, tudo lhe será concedido o que vocês pedirem. Então o segredo é de nós estarmos sim, de estar com a palavra sim, porém eu tenho que ter certeza disso. E quem nos convence disso é o Espírito Santo. Então abra sua Bíblia em 1 de João, lá no finalzinho. 1 de João, capítulo de número 4. Vamos ver se é isso? Como que nós sabemos que Ele está em nós e nós estamos nele? Olha aqui a resposta. 1 de João, capítulo 4, versículo 3. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. Então, quando é que nós sabemos? Quando é que nós nos convencemos? Nós sabemos porque ele nos deu o seu Espírito. Porque é o Espírito dele que vai nos dar essa compreensão de que eu estou nele e ele está em mim. Então vocês estão vendo a importância de nós termos o Espírito Santo, a importância de nós sermos dirigidos pelo Espírito Santo, porque até a palavra de Deus, ela só pode ser compreendida, ela só pode ser aceita. Nenhum homem pode te convencer, nenhum pastor, nenhuma igreja, nenhuma religião, ninguém pode te convencer da palavra de Deus, a não ser o Espírito Santo. Às vezes você olha, e às vezes eu vejo, tudo bem, não estou criticando, cada um faz do jeito que acha. Às vezes a gente vê aqueles pastores, né, que gritam, tal, faz aqueles ruaça, rola, se veste de Fred Flintstone, né? A gente vê, de vez em quando na televisão tem um que se veste de Fred Flintstone. Aí, para quê? Para tentar convencer as pessoas. Convence aqui, mas não convence aqui. Às vezes você acha que aquilo é verdade, aqui. Mas você vai indo, você vai ver que aquilo lá não é verdade. Porque quem te convence realmente da verdade, da palavra, é o Espírito de Deus. Então nós sabemos que Deus está em nós, e nós estamos nele pelo Espírito Santo. Só Ele vai poder te convencer. Não é você ir à igreja, não é ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia, mas não me convenço. Está escrito lá que Jesus levou todas as doenças, mas isso não me convence. Eu não consigo ser convencido por isso. Mesmo eu lendo, mesmo o pastor pregando, mesmo eu ouvindo 10.000 vezes essa palavra, lendo 50.000 vezes que Jesus levou todas as minhas doenças, mas eu não me convenço.
ainda consigo acreditar que eu estou doente. Por quê? Porque o Espírito Santo não te convenceu. Mas por que ele não me convence, pastor? Por quê? Porque você não crê nele. Porque você não busca ele. Ou porque você não está de acordo com a vontade dele. Porque ele não habita no templo sujo, ou seja, no pecado. Então o Espírito Santo, ele vai te convencer. Só ele pode te convencer das coisas de Deus. Outra coisa, nos convence também que nós somos filhos de Deus. Tem gente que não, puxa vida, será que eu vou ser salvo? Só os filhos vão ser salvos. Quem é filho de Deus. Preste atenção, tem um ditado popular aí, não, todos nós somos filhos de Deus. O pessoal fala assim, não, a igreja, não importa a religião, o importante é que fala de Deus. Não, toda religião fala de um Deus. Mas a Bíblia diz que só há um caminho para chegar a Deus. Jesus. Ninguém mais. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Aí as religiões inventam um monte de coisa. Pega a rosa que você vai até o Pai. Pega o sal que você vai até o Pai, que Jesus está lá na rosa, porque Jesus representa. Aí faz uma imagem, um santo. Não, pede para a mãe, que a mãe fala com o filho, que o filho fala com o pai. Mas a Bíblia diz lá em Timóteo, só há um Deus. Só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus. Então, como que eu vou me convencer de Jesus? Como que eu vou me convencer que Jesus, ele realmente é o meu intercessor? Como? O Espírito Santo. Como que eu sei que eu sou filho de Deus? Primeira coisa que a palavra de Deus diz, que aqueles que não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, são criaturas de Deus. Aqueles que aceitaram a Jesus, passaram pelo batismo, são filhos de Deus. Mas isso não quer dizer nada. Pastor, eu batizei, eu sou filho de Deus. Mas você tem certeza disso? Que você é filho de Deus? Você se sente? Eu me sinto homem. Eu tenho certeza, eu sou homem, eu consigo me sentir homem. A mulher se sente mulher. Agora você tem que se... Eu me sinto filho do meu pai e da minha mãe, eu sei. Eu chego lá, pai, mãe. Mas e aí? Quando você fala com Deus, você fala como quem? Você fala como um filho ao pai? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo de número... Acharam Romanos? Quem não achou, pede ajuda para os universitários. Amém? Romanos capítulo 8. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Amém? Romanos capítulo 8, versículo de número 16. Diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos o quê, irmãos? Olha aí. Sem o Espírito Santo, você também não sabe se você é ou não filho de Deus. Você pode estar falando. Sabe por quê, irmãos? A gente vê muita gente falar, eu virei crente, sou evangélico. Tem um monte de crente aí. Mas filhos de Deus são poucos. Filhos de Deus são poucos. Muitos são chamados. Poucos são os escolhidos. E o grande problema hoje é que as pessoas acham que fizeram um ritual de entrar nas águas, sair das águas, agora eu sou salvo. Não é assim, não. O Espírito de Deus está em você. Você tem que ter o Espírito de Deus para você ser salvo. Nós vamos ver daqui a pouco. Porque sem o Espírito de Deus você não é salvo. E muita gente acha que é de Deus porque vai a uma igreja, porque dá o dízimo, porque dá uma oferta. Porque faz boas obras, faz caridade, né? Aí não, porque eu ganho almas, né? Porque eu trouxe, porque eu convidei, porque muita gente acha que é de Deus. Mas o problema de Deus é você e Deus. Não é o que você está fazendo. Nós não vamos ser justificados pelas nossas obras. Nós vamos ser justificados pela nossa fé. A fé está dentro de nós, é uma certeza que nós temos
E quem nos convence dessa certeza é o Espírito Santo. Ele que nos convence da palavra, nos convence que somos filhos, né? Nos convence que nós somos salvos. É Ele que nos convence. Tem gente que está na igreja fazendo muitas coisas. Tem gente que vai chegar diante de Deus. A Bíblia diz, Mateus capítulo 7, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu fiz milagres. Senhor, em teu nome eu profetizei e aconteceu. Jesus vai falar abertamente: apartai-vos de mim, porque eu nunca te conheci, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca te conheci. E aí, usou o nome de Jesus porque conhecia Jesus. Fez milagres em nome de Jesus porque conhecia Jesus, sabia da Bíblia, sabia que em nome de Jesus expulsava demônio. Mas Jesus vai falando: eu nunca te conheci, cara. Nunca te vi. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é que nos testifica da palavra, é que faz com que Jesus habite dentro de nós. Nós só somos filhos de Deus se o Espírito Santo nos convencer disso. Ninguém vai por acaso. Lembre-se, irmãos, pela fé. Eu tenho que ter certeza que eu sou filho de Deus. Eu tenho que ter certeza. Ele disse: olha, se vocês tiverem certeza que vocês estão em mim, e as minhas palavras estiverem em você, vocês podem pedir o que quiserdes aí na terra, que lhe será feito. E muitas vezes a gente pede. Acontece? Não. Por quê? Porque nós pedimos sem certeza. Porque quem nos dá essa certeza é o Espírito Santo. Então preste atenção no que eu quero falar para vocês. Irmãos, antes de tudo que nós possamos fazer, primeiro nós temos que buscar o Espírito Santo. Antes de ler uma Bíblia, antes de fazer uma oração, antes de fazer uma pregação, antes de fazer um louvor, antes de qualquer coisa, você tem que estar na presença do Espírito Santo. A hora que você estiver na presença do Espírito Santo, aí sim você começa a fazer as coisas. Muitas coisas que nós fazemos fora do Espírito. Vamos ler a Bíblia, então vamos buscar o Espírito Santo primeiro. Porque é Ele que vai me convencer. Não, a gente já chega lá para Deus, fala comigo, e abre a Bíblia. Oh, meu Deus, não era isso que eu queria ouvir. Ah, é outro lugar, Deus, e abre de novo. Ih, Deus, hoje você não quer falar comigo. Carnalidade, não existe isso. Outra coisa sobre o Espírito Santo. 1 de João de novo, volta lá, capítulo 5 agora. Nós pregamos no dia do DNA. 1 de João, capítulo 5. Nada neste mundo pode te convencer que você é de Deus. Nada. Não existe nada que você veja, nada que você possa tocar, que vai lhe convencer que você é de Deus. Se você está se convencendo que é de Deus, porque você frequenta uma igreja, porque você passou por um batismo, porque você dá o seu dízimo, porque você faz parte, você é um pregador da palavra, não, porque você é um pastor, então você é de Deus. Nada neste mundo pode te convencer que você é de Deus. Porque o convencimento está no teu espírito, não está naquilo que nós vemos, não está naquilo que nós sentimos fisicamente, mas sim naquilo que nós sentimos no nosso espírito. Se você acha que você é de Deus, porque você orou para uma pessoa, aquela pessoa foi curada, então você é de Deus, está perdido. Se você acha que você é de Deus, porque um milagre aconteceu com você, você está perdido. Porque nada neste mundo justifica você ser ou não de Deus. Ah, não é porque você foi curado. Não, eu tinha um câncer, fui curado. Não quer dizer que você é de Deus, irmãos. Não quer dizer porque Deus te deu essa graça, né? Lembra-se, aquela viúva, aquela mulher com fluxo de sangue. Ela estava com fluxo de sangue.
há quantos anos ela tinha aquele fluxo de sangue, perdeu todo o seu dinheiro cuidando daquele fluxo de sangue. E ela foi, tocou nas vestes de Jesus e ela foi. Mas Jesus falou: quem eu curei? Quem eu curei? Eu senti virtude sair de mim, mas eu não conheço quem eu curei. Os 10 leprosos foram até Jesus. O que vocês querem? Queremos ser curados. Então vai e se apresente. Quando eles foram, se apresentaram ao sacerdote, eles foram curados. Um deles voltou para agradecer a Deus. E Jesus falou: só você? Só você voltou para glorificar a Deus? Não foram 10 que eu curei? Cadê os outros 9? Filho, a tua fé te salvou. O Espírito Santo convenceu quem era aquele que estava curando ele. Tem gente que acha que quem está curando ele é o pastor, é a religião, é a rosa, é o sal, né? É aquilo que a pessoa está falando, é o sacerdote, é a imagem, é o santo, é o pai. Não, irmãos. Tem gente que está achando que alguma coisa deste mundo, o médico, né? Remédio é bom, pastor. Remédio vende aonde, irmãos? Qual que é outro nome que fala na farmácia? Droga. Remédio é droga. Droga é bom ou droga é ruim? Mas nós achamos que o remédio é bom. Nós confiamos no remédio e não confiamos que Jesus nos cura. Não, pastor, mas Jesus nos cura através do remédio. Não encontrei isso na Bíblia. O remédio pode até curar a parte física. A droga, ela vai lá, age na parte física da pessoa, mas no espírito e na alma, não. Lembre-se que todo mal veio através do mundo espiritual. Talvez você seja até curado fisicamente nesse mundo, mas essa doença ela vai prosseguir na família. Por quê? Porque ela não foi curada. Ela não foi curada por Jesus. Ela foi curada fisicamente, desapareceu os sintomas, mas o espírito que causou aquela doença está lá. Você tem que expulsar esse demônio, porque maldição sem causa não existe. Por isso que a Bíblia diz: eu visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Por isso que a mesma doença, eu tive, minha avó teve essa doença, meu pai teve essa doença, minha mãe teve também, né? Minha tia teve também. Por quê? Porque não foi curado. Mas ela curou, ela sarou. Aí vai lá no neto, meu neto também, minha avó teve, minha mãe teve, minha bisavó teve, todo mundo teve ao mesmo tempo. Por quê? Porque o espírito continua. É uma doença que o remédio até alivia, cura os sintomas, você não consegue mais, né? Mas o demônio fala: daqui a pouco pode deixar. Eu tenho até a 3ª e 4ª geração para agir. E fica lá. Porque nós confiamos mais no remédio. Pastor, é como aquela pessoa, né? Ela está com um problema financeiro e de repente ela acha uma mala de dinheiro. Aleluia, foi Deus, resolveu o problema financeiro dela, foi Deus que deu, tal. Mas de quem que era aquele dinheiro, irmão? Quem que perde uma mala de dinheiro? A não ser que uma pessoa chegue em você e te dê: eu estou te dando esse dinheiro que é meu, outra coisa. Mas você achou uma coisa, aí você acha que aquilo é teu. Portanto, resolveu o meu problema, resolveu. Mas a raiz daquilo lá, de onde veio aquilo lá? Você não sabe que aquilo lá tem dono. Você deveria nem ter pego o dinheiro, era para ter entregue o dinheiro para quem quer o dono. Mas não sei quem é o dono, entrega na delegacia. Pastor, você é besta. Achado não é roubado. É assim que fala. Mas a tua situação, a tua necessidade, você vai lá e supre conforme você acha que é melhor. Mas nada neste mundo, irmãos, justifique que você realmente tem Deus na sua vida. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 João capítulo 5, versículo 6. Diz assim: este
é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, Jesus veio através do sangue e da água. Nós já falamos sobre isso. Mas quem testemunha que Jesus é o Espírito de Deus. Quem convence que Jesus realmente é Jesus é o Espírito de Deus. Olha o 7. Há 3 que dão testemunho ou testifica: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes: o Espírito, a água e o sangue. E 3 são unânimes, são um só. Nós aceitamos testemunho dos homens, mas testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus. Eu estou lendo certo, né? Que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E esse é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E aí, se eu pergunto a você hoje, você tem Jesus na sua vida? Não sei. Acho que sim. Mas você não tem essa certeza? Não. Então, é o Espírito Santo que te convence. Ele vai te dar certeza. Ah, pastor, eu venho à igreja, me batizei, participo da Santa Ceia, eu sou dizimista fiel, ofertante. Tudo leva a crer que eu tenho Deus. Tudo leva a crer que está tudo certo. A gente trata o mundo espiritual como se fosse o mundo físico, irmãos. Pastor, eu paguei todos os meus impostos, paguei a água, paguei a luz, paguei o imposto de renda, paguei INSS, tal. Não devo nada para ninguém. Estou quite com a justiça. Se alguém vier falar que eu estou devendo, mentira, porque eu paguei tudo, está tudo certo. Então a gente acha que por aquilo que eu fiz, eu estou quite, né? Eu estou quites. Eu não tenho dívida nenhuma. Eu dou comida, cuido da minha família, dou casa para minha mulher, dou comida, pago tudo, meu filho estuda escola, eu dou roupa, eu dou brinquedo, dou tudo que eles precisam, e eu sou um bom pai. Não está faltando nada. A gente se convence por aquilo que a gente acha que está fazendo, mas nós não podemos nos convencer no mundo espiritual por aquilo que nós estamos fazendo. No mundo espiritual, nós nos convencemos no Espírito. Não é pelas obras, mas sim pela nossa fé. Fé é algo que nós temos que ter, não pelo que eu estou vendo. A fé é a certeza das coisas que se espera, a prova daquilo que não se vê. Eu tenho uma prova de uma coisa que eu não estou vendo. Deu para entender? Eu tenho prova. Eu não preciso estar palpando para dizer que isso daqui é um púlpito. Não. Isso aqui é uma prova que isso aqui é um púlpito. Amém? Mas a fé, ela prova dentro de mim. E eu tenho dentro de mim que isso aqui é um púlpito. Porque eu estou vendo, estou batendo. Mas a fé não. Ela prova dentro de mim sem eu estar vendo. Eu tenho uma certeza dentro de mim, eu tenho uma prova. Eu tenho certeza que eu sou de Deus e sou de Jesus. Ninguém pode chegar para mim, você não tem Jesus. Pode falar o que você quiser, mas eu sei quem eu sou. Né? Que nem o Tiririca, chega em você e fala, quem é você? Você sabe quem é você? Eu acho que eu sou de Deus. Será? Você tem que ter essa prova dentro de você. E só quem te dá essa prova é o Espírito Santo. Abra agora em 1 Coríntios capítulo 12. Vamos falar dos dons. Os dons do Espírito Santo. Amém? É o Espírito Santo, presta atenção, é o Espírito Santo
quem decide os dons que você vai ter ou não? Se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, são 9. Ele que vai decidir. Não é você que decide, não é que você quer, você pode até pedir, buscar, mas lembra-se que para nós termos alguma coisa com Deus, Deus trabalha conosco através do que, irmãos? Aliança. Eu vou dar a mensagem da aliança. Já fiz os estudos, já está pronto. Eu até ministrar hoje, mas não, vou falar do Espírito Santo. Se Deus permitir, domingo que vem eu falo da aliança. Deus não age através, de forma alguma, se não for através de uma aliança com Deus. A aliança é que te dá condição de ter ou não ter alguma coisa com Deus. Tudo que vem de Deus vem através da aliança. Eu vou te provar daqui a pouquinho também isso. Mas a mensagem de aliança, outro dia a gente prega. Então presta atenção. É Ele que nos convence. Olha o que diz o versículo 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro, mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, né? O conhecimento da verdade, viu, irmãos? A sabedoria é aquela que você deve ter para responder à verdade. Às vezes você tem conhecimento, mas você não sabe aplicar o teu conhecimento. Você tem que ter sabedoria para aplicar o conhecimento que você recebeu. Tá certo? A outro, a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, o dons de curar. Pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres ou maravilhas. A outro, profecia, pregar a palavra de Deus e aquilo acontecer. Profetizar, né? Ser um profeta é aqueles que profetizam a palavra de Deus. Agora, se eu profetizar alguma coisa que não vem do Espírito, eu posso até estar usando em nome de Deus. A Bíblia é bem clara, irmãos. A Bíblia é bem clara, diz, provai se o Espírito é de Deus. Tem muita gente aí que manda profetada, eu tintim no coração, mas é de Deus? No Velho Testamento, todas as profecias, os profetas eram provados assim. Ele poderia profetizar 10. Se uma das 10 não acontecesse, morto. Deu para entender? Porque se é de Deus, tem que funcionar todas. Deus é perfeito. Mas uma só não funcionou, pastor, funcionou 9. Pô, probabilidade, 90%. 10% foi de erro, a margem de erro, né? 10 pontos para cima, 10 pontos para baixo, entendeu? Aqui não essas coisas, não tem esses negócios, não. Então, o que acontece? Deus é 100% verdade, Ele não é 90%. É assim que o espírito de engano entra. Deu para entender? Por quê? O Espírito fala, vai profetizar isso. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Deixa acontecer. Mas essa aqui não vai acontecer. E aí? O povo vai ficar, aconteceu isso. Só não aconteceu isso. Por quê? Porque nós nos convencemos por aquilo que nós vemos. Não por aquilo que a palavra de Deus diz. É 100%, irmãos. Deus não cura pela metade. Deus não dá um marido pela metade, uma esposa pela metade, um carro pela metade. Deus não dá bênção pela metade. Outro dia uma irmã chegou para mim, pastor, não desmerecendo a fé da irmã, mas cada um tem um pouco, a fé que recebe de acordo com a tua fé. A fé dela
foi aquilo lá. Acho que a irmã Mariquinha é a única que estava naquele dia, um domingo. Não sei se ela lembra. Quando a igreja era lá na São Sebastião. Aí a irmã chegou assim, pastor, vem ungir o meu carro que eu comprei. Deus me deu. Amém. Acabou a reunião, fui lá ungir o carro dela. Não estou desmerecendo a fé dela, é melhor, ela teve a fé para aquilo. O paralama era de uma cor, o capô era de uma cor, a outra porta de uma cor, fusquinha. Amém. Aí daqui a pouco ungi, Deus abençoe esse carro, que Deus tal, fiz a oração tal, entrei para dentro da igreja, mano, Deus abençoe. Daqui a pouco vem a irmã. Pastor, faz um favor para mim, dá para você dar uma empurradinha, que ele não quer pegar. Lá vai eu, lá, só eu, já tinha todo mundo indo embora, só ficou eu. E lá vai eu. E a rua era subida, né, porque a São Sebastião só sobe. E eu, né, pastor, tirei o terno e vou lá empurrando, tal, até que chegar na esquininha lá para descer. Aí, vamos embora. Ai, foi Deus que me deu. Amém, irmãos. Mas, será que Deus gostaria de dar uma coisa assim? A Bíblia diz, quem é o filho que pede pão? Acho que nós vamos ler esse versículo. Vai dar pedra. Né? Então a nossa fé que não permite, nosso convencimento, não, pastor, aquilo lá está bom para mim, está bom, calma irmãos, tenha paciência, Deus falou que se deres ouvido, comereis o quê? Melhor, mas às vezes a ansiedade faz com que você tome atitude, eu só tenho, não tem que ser assim, calma, Deus está preparando, tem que ter paciência para as coisas acontecerem. Não, vamos lá, vai lá, pega o carnê, pega uma Bíblia, começa a pagar 50 mil vezes por mês, e vai, o carro acaba, você está com o carnezinho lá ainda, pagando. Não, mas calma, irmão, cadê o Deus que você serve? O Deus que faz milagre, o Deus que cura, o Deus que muda, o Deus que colhe da onde nem foi plantado. Cadê o Deus? Você age conforme as pessoas do mundo. As pessoas, a fé dela é conforme as pessoas do mundo. Não, Deus vai agir conforme a sua fé. Que fé que você tem? É a fé que vai ser usada. E quem te dá essa fé? É o Espírito Santo. À medida que você mede, você será medido. À medida que você se santifica, você busca, você vai crescendo espiritualmente. A sua fé vai aumentando. Você vai galgando coisas maiores, porque a sua fé vai aumentando. Mas tem gente que conseguiu aquilo lá e fica lá, e acha que sempre vai ser daquele jeito. Não, irmão, você tem que buscar. Não, meu Deus pode todas as coisas. Todas as coisas. Se minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, pedireis o que? O que quiserdes. Ah, mas isso aqui é difícil, hein? Isso aqui não é para mim, não. Né? Eu lembro uma vez quando eu cheguei aqui em Mirassol, eu estava levando a irmã Maria, eu nunca esqueci aquelas palavras que ela falou, ela nem imagina. Eu estava indo para a casa da filha dela, acho que fazer uma oração na casa da filha dela, e a filha dela mora lá perto daqueles condomínios lá, as damas, né, as damas da vida lá. Ela falou, pastor, só tem que morar lá. Na hora eu falei, ixi, quem sou eu, né, a fé. Não, só tem que morar lá. Falei, agora eu já estou vendo diferente. Falei, é verdade, tem que morar lá. Não é verdade? Por que vocês não têm que morar lá? Mas sem fazer loucura. Por que Deus não pode te dar condições? Não, pastor, eu estou bem desse jeito. Amém, tua fé diz que você está bem onde você está, você acha que está bem, você consegue viver assim, você acha que está... Mas Deus falou, se você quiser mais, é só você buscar. Porque eu vou te dar. Eu consigo te dar isso. Porque eu posso naquele que me... E quem te dá essa certeza é o Espírito Santo. Enquanto você não tiver o tanto de Espírito Santo é que nem combustível, viu, irmão? Que nem bateria de carro. Né? Você tem a bateria lá, funciona tudo, novinha. Ela vai ficando velhinha, né, Alexandre? De vez em quando ela fica velha. Aí te deixa aí na mão, né? Fica só no empurra. Então o que acontece? O farol já fica baixo, vai ligar. Não liga o rádio, não, senão vai roubar carga. E não sei o que lá. Começa a economizar tudo, né?
farol, não, tá bom, estou enxergando, para que ligar o farol? Estou enxergando porque a bateria está fraca. Então veja, você vai perder, não vai desfrutar dos benefícios que tem o carro, por quê? Porque você não quer gastar a energia que está na bateria. Porque a energia da bateria só dá para certas coisas do teu carro. Assim é o Espírito Santo. Quanto mais você tiver, mais você pode desfrutar daquilo que ele te dá. O que importa é que nós temos. Pastor, se eu tiver um pouquinho, você salvo? Não, salvação não tem nada a ver. Se você tem certeza da sua salvação, você é salvo. Não importa o que você tem neste mundo. Deu para entender? Não é pelo que você tem que você vai ser salvo. É pelo aquilo que você crê. Por aquilo que você tem certeza dentro de você. Então é que nem o combustível do carro. Se você tiver 1/4 de combustível, você vai até um certo lugar. Mas se você tiver com o tanque cheio, você vai bem mais longe. É ou não é? E assim é o Espírito Santo. Mas às vezes a gente quer ir em tal lugar e nós não temos o combustível. Aí vamos fazer outra coisa. Nós vamos até um certo lugar, ali vai acabar o dinheiro, lá eu peço carona. Eu vou com o carro até tal lugar. Eu sei que vai acabar. A hora que acabar, eu encosto o carro e na volta vou ter que vir de carona, vou ter que arrumar dinheiro. Olha só o sacrifício para você conseguir chegar em algum lugar. Mas se você tivesse com o tanque cheio, você iria e voltaria talvez. Então presta atenção, irmãos. A nossa vida depende do Espírito Santo. Olha o que diz Mateus 25. Mateus 25, sobre talentos. Olha isso aqui como que é muito importante para você. Todos nós precisamos saber disso. Mateus 25, versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Deus nos deu talentos. Talentos é uma coisa, dom é outra coisa. Dom é espiritual. Talento é algo que você tem dentro de você e que você pode até aperfeiçoar. Uma profissão, talento para vender, talento para falar, talento para pintar, talento para arrumar. Deus te deu uma profissão, Deus te deu um talento para fazer certas coisas. Tem mulheres que nasceram com talento para ser cozinheiras, né? Há outras passam longe do fogão, não quer saber, né? Mas tem que aprender. É a função da mulher, né? Então os talentos é algo que você tem dentro de você e que você daquilo você vai viver daquilo. Deus te deu esse talento. E esse talento ele tem que ser multiplicado. Essa parábola foi dado, né, para um talento, outro deu 2, outro deu 5. O do 1 ficou com medo, escondeu. O de 2 multiplicou, o de 5 multiplicou. E assim foi cada vez crescendo. Assim somos nós. Nós recebemos os talentos e muitas vezes nós não usamos. Pastor, mas quando foi que eu recebi esse talento que eu não sei? Porque até agora eu não encontrei meu talento. Abra sua Bíblia em Jeremias. Jeremias capítulo 1, Velho Testamento. Depois de Isaías. Jeremias capítulo 1. Deus está falando com o profeta Jeremias. E olha o que Deus fala para o profeta Jeremias. Isso aqui é muito importante, irmãos, a gente aprender. Jeremias capítulo 1, acharam? Amém? Falta ali. Então diz assim no versículo 5. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Deus escolheu Jeremias. Para quê? Antes de você nascer, eu o separei. Para quê? Eu designei profeta às nações. Então, Jeremias nasceu para ser o quê? Profeta. E se ele quisesse ser engenheiro? Ia quebrar a cara. Não, se ele quisesse ser médico, estudou, faculdade, ia quebrar a cara. Nada que ele fizesse ia dar certo. Porque Deus fez Jeremias, Deus escolheu Jeremias, Deus designou Jeremias a este mundo para que fosse o quê? Profeta. Nada mais do que isso. Então você também
foi designado para fazer algo neste mundo. E Deus te deu esse talento para que você for. E esse talento, eu já dei uma mensagem aqui só sobre talento. E esse talento é o talento que Deus te deu para que você sobreviva bem, mas também você ajude a igreja. E quanto mais você investir no seu talento, mais você vai crescer, mais você vai ter. Deus te deu esse talento. Amém? Pode ser que você tenha mais de um talento. Pode ser que você tenha um talento. Ou 3 talentos. Eu não sei quantos talentos. Mas um desses talentos, Deus te deu. E você é desse talento que você vai viver bem. Não vai passar nada. Jeremias, entendeu? Ele era um profeta, foi um profeta, sofreu bastante, porém, ele tinha que passar por tudo aquilo. Mas salvou muita gente. E o seu dom, seu talento vai beneficiar muitas pessoas ao seu redor. O seu talento é para ser dividido, não é para ficar para você, não. Você tem que ajudar muitas pessoas com o seu talento que Deus te deu. Jeremias mesmo, versículo 29, capítulo 29, desculpa, capítulo 29, Jeremias 29, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Veja, é Deus que conhece os planos para a tua vida. Ele te colocou aqui. Ai, pastor, mas eu nasci de uma chocadeira. Eu não sei quem é meu pai, não sei quem é minha mãe. Não importa. Mas antes de você nascer, Deus escolheu. Não importa como que você nasceu. O importante é que Deus escolheu você para você fazer algo. E é nesse algo que você vai prosperar. Ele não quer que você viva uma vida mesquinha, não. Mas Deus te deu esse talento. Ele escolheu você para ser um engenheiro, porque a terra vai precisar de engenheiro, a terra vai precisar de comerciante, a terra vai precisar... Então, por que eu não coloco os meus? E aqueles que se converter, eu vou cuidar. Aqueles que não se converter, o diabo vai pegar e vai usar para ele. Quantas mentes, irmãos, a gente tem aí? A gente sabe que tem uma mente, né, que cria cada coisa para o diabo. Um carnaval. Aquele pessoal que faz aqueles negócios lá, né, aqueles carros, os caras têm uma inteligência muito grande, né? Mas para quê? Para adorar Satanás. E assim por diante. Deus deu talento para as pessoas e as pessoas usam esse talento para fazer as coisas para o diabo. Agora, eu vou lhe dar agora, eu falei dos talentos, fatos importantes e relevantes que você deve ter cuidado de guardar a respeito dos seus talentos e dos seus dons. Preste muita atenção. O que você deve fazer? Você tem que prestar atenção como que você vai administrar o seu talento e os seus dons. Olha aí, primeira coisa que você deve prestar atenção. Só você e Deus estão cientes de todos os dons que o Espírito Santo colocou em você. Só você e Deus sabe. Deu para entender? Você tem que ter essa intimidade. Deus te deu esse dom. Deus te deu esse talento. O talento as pessoas vão ver, mas os dons, algumas não vão poder ver. Eu tenho dons que eu não revelo para ninguém. Por quê? Porque Deus me deu para que eu use, entendeu? Porque se eu falar, eu viro, daqui a pouco, se eu falar, a igreja lota de um dia para o outro. É só falar lá fora, e eu não quero que as pessoas estejam aqui por causa de mim. Eu quero que as pessoas estejam aqui por causa da palavra, por causa de Jesus. Porque tem muita gente que começa a revelar os dons que tem. Ah, porque eu sou profeta, porque eu... Aí o povo vai na igreja, lota. Aí começa lá. Vai, revela para mim. Vai falar comigo, Deus não vai. Aí fica lá. A tua RG é 22 432 58 5. É ou não é? O teu CPF 123 728 424/32. É ou não é? Esse homem é demais. Esse homem é de Deus.
Aí todo mundo vai lá. Aí o homem parou, aí vai o pastor. Irmãos, vamos para a palavra de Deus. Acabou já? Adivinhação? Então quem que está sendo mais importante? O dom, né? A pessoa. Ela se tornou um superstar. E o diabo está usando esse dom. Porque os dons é para você e Deus. E a glória sempre será dada a Deus, não ao homem. A gente é um instrumento. Deus um dia quis falar com Balaão. Já pensou se a mula estivesse aqui hoje? Imagina aparecer uma mula que fala, irmãos. O cara vai ficar milionário. E a mula falou com Balaão. Né? Imagina se tivessem guardado um pedaço da cruz de Jesus. Onde esse pedaço tivesse, irmãos, ia ser uma loucura. Porque as pessoas têm tendência à idolatria, né? Adorar a pessoa, você pode ver, parece um político, né? Todo mundo mete pau no político. Mas se aparecer o Michel Temer, o Lula, quem gosta. Lula, eu toquei na mão dele. Eu senti que ele não tinha um dedo. Era ele. Né? Aparece um cantor famoso na cidade. Olha lá quem é. As pessoas têm tendência à idolatria. Então nós não podemos idolatrar ninguém. Eu sou o Senhor. Esse é meu nome. Minha honra, minha glória não dou a ninguém. Somente a Ele. Outra coisa. Os dons podem surgir ao longo da vida. Deu para entender, irmãos? Quanto mais você busca, mais vai aparecendo dons. Se você não buscar, não vai ter. Eu não tenho nenhum dom, então busque. Que quanto você buscar, Deus vai apresentar. Ele quer te usar. Nós somos instrumentos de Deus. Se nós estamos aqui, não viemos aqui por qualquer coisa. Nós temos um talento, temos dons também. Seja paciente para desenvolver seus talentos. Olha o que diz 2 Timóteo. Rapidinho. Finalzinho quase, antes de Hebreus. Vai voltando. 2 Timóteo. Capítulo 2. Versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de o que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Então veja, irmãos, quando nós formos fazer as coisas de Deus, nós somos todos obreiros, fazer a obra de Deus, usar os dons de Deus, usar os talentos que Deus nos deu, até mesmo a minha profissão, irmãos. Eu como cristão, aonde eu trabalho, eu tenho que usar a minha profissão de uma forma honrosa. Pastor, eu sou vendedor, consigo vender até areia no deserto. Sou bom vendedor. E vendo ainda para árabe. Consigo vender areia para árabe no deserto. Eu sou bom vendedor. Mas quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de... Tem muita gente que tem um dom, está ganhando muito dinheiro, mas está enganando as pessoas. Entendeu? Tem crente que se mete no negócio de pirâmide, para vender as coisas. Tem gente que vende coisas consagradas a demônios, perfumes que são consagrados a demônios. Entendeu? Deus deu talento, mas a pessoa usa o talento para destruir as pessoas. E a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós. Então, se eu não quero para mim, eu não posso fazer para as pessoas. E tem pessoas que não estão preocupadas com isso e acham que, irmãos, alguém vai pagar a conta. E o diabo, ele tem até a 3ª e 4ª geração para manifestar. Mas esses tipos de coisas não passa da 2ª geração. E tem gente que não vai, e pior que não sai dessa vai para o inferno, né? Porque praticou o quê?
iniquidade, maldade. Então as pessoas precisam entender que Deus nos deu um talento, então vamos usar o talento de forma que não vá prejudicar ninguém, espiritualmente e financeiramente. Outro dia um rapaz chegou para mim e falou: pastor, eu vou ter que sair do meu emprego. Eu falei: por quê? Porque eu vendo carnê do baú, e eu tenho que mentir. E ele cai fora. Tem que mentir para você vender, tem que enrolar para você vender, tem que falar uma coisa que não é, então você está... mas eu tenho um talento para vender. Vende bem, porém você está usando de forma errada. E os dons? Deus nos dá os dons, mas nós temos que ser aprovados por Deus, para aquilo que seja realmente para edificação, para abençoar o nosso próximo, nunca para destruir, tá certo? Outra coisa, os dons são para abençoar as pessoas, já falei agora. E o último, João capítulo 7, João capítulo 7, último. Eu vou falar de uma pessoa que todo mundo aqui conhece, chamado Jesus. Olha o que aconteceu com ele. Agora, se aconteceu com ele, você acha que não vai acontecer com você? João capítulo 7, versículo 5. Pois nem os seus irmãos criam nele. Ele está falando de quem aqui? Vamos para o versículo 1. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximar a festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus, ele tinha irmão, viu, irmãos? Não era Pedro, não era João, era irmão, porque os discípulos estavam com Jesus, e os discípulos criam em Jesus, amém? Então Jesus tinha irmão, porque Maria teve filho depois. José chegou junto, porque a Bíblia é bem clara, que José não conheceu Maria até Jesus nascer. Depois ele conheceu. Versículo 3. Os irmãos de Jesus lhes disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos... Olha aí, já está falando dos discípulos. Então não é Pedro, não é João... Porque tem os católicos que ficam: não, os irmãos eram os discípulos. Não, aí ele está falando que eram os discípulos. Os irmãos estão falando para ele que os discípulos, possam ver as obras que você faz. Ninguém, versículo 4, ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Olha só, nem os irmãos de Jesus, o único que teve, um pouquinho de fé em Jesus, quem foi? Tiago. O Tiago e o Judas, que escreveu um livro de Judas. Aquilo era o irmão, não era o Iscariote, não. O Tiago e o Judas, que eram irmãos dele. E quando Jesus estava lá ele disse para Maria, esses são os seus filhos. Aí não sou eu não, é esses que estão aí. Quando ele estava na cruz. Então veja, tem muitas vezes você vai ser uma pessoa usada por Deus, os inimigos seus vão ser os da sua família. Eles não vão, o filho do carpinteiro, os irmãos dele, a Bíblia diz, conheça as irmãs e irmãos dele. Ele é salvador? Ele cura? Ele é pregador? A minha família teve uns no começo que começou a debochar. Não sei se ainda debocha. Mas ainda estamos aí e eu não ligo para o que eles falam, Mas a maioria hoje valoriza o que eu faço. Valoriza onde eu estou. Valoriza... Porque quando eu deixei de fazer o que eu fazia, que eu era assessor político, aí eles achavam que ali eu estava bem, ganhava muito bem, ajudava muita gente. Mas Deus, desde o ventre da minha mãe, antes de eu nascer, me escolheu para ser pastor. E enquanto eu não encontrei
Enquanto eu não aceitei, eu não tive paz na minha vida. Eu só recebi a paz, eu só tive alegrias depois que eu conheci o caminho. Depois que eu conheci esse caminho, que é fazer a vontade do Pai, aqui na terra, como nos céus. Aplauda o Senhor Jesus.